Olá, muito boa tarde. Nós estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de instrução na fé cristã. Todos os meses nós temos um encontro onde estudamos um assunto da teologia cristã, da doutrina bíblica. E hoje vamos abordar o assunto do federalismo batista de 1689. O federalismo batista é uma versão, né, da teologia do pacto, que é mantida pela maioria dos batistas reformados, aqueles que produziram a Confissão de Fé Batista de 1689. A teologia do pacto, ou a teologia da aliança, ela é uma disciplina teológica particular que busca entender a mensagem unificada da Bíblia através do estudo dos pactos bíblicos, como eles se encaixam, não é, no progresso da revelação. Portanto, é uma área da teologia bíblica. Então, a teologia bíblica ela mostra o desenrolar da revelação de Deus à medida que progride através da história. E a teologia bíblica tenta construir, né, uma teologia a partir das Escrituras, de um modo indutivo. Portanto, a partir de um resumo do estudo indutivo da história da revelação especial, da revelação bíblica, o professor, nosso convidado de hoje, o irmão Fernando Angelim, ele vai expor a teologia da aliança, né, ao longo do progresso da revelação bíblica, do Antigo e do Novo Testamento, neste progresso, não é? E dando atenção exclusivamente aos aspectos de continuidade, aquilo que continua do Antigo para o Novo Testamento, e também de descontinuidades, aquelas coisas que mudam da Antiga Aliança para a Nova Aliança. Apenas para apresentar aqui o nosso convidado de hoje. Muito bem-vindo, irmão Fernando. Obrigado. É uma honra para mim estar com vocês hoje. Então, eu vou apresentar aqui o nosso convidado e deixar, então, ele com todo o tempo disponível para expor o conteúdo. O pastor Fernando Angelim, ele é casado com a Alana, né? É o pai do Daniel. Ele é pastor da Igreja Batista Reformada de Belém, Belém do Pará, lá no norte, a região norte do Brasil. Ele possui um bacharel em comunicação social. Ele também é formado em teologia na Escola Teológica Charles Spurgeon. Ele também tem pós-graduação em pregação expositiva pela Faculdade Batista Equatorial e recentemente concluiu seu programa de mestrado. Muitos parabéns, tá, pastor? Muito obrigado. Em estudos históricos e teológicos pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Ele também é escritor, né? Tem aqui alguns livros, que com certeza vai apresentar para a gente aqui alguns títulos que ele escreveu. Ele escreveu, acho que Conselhos Importantes para Novos Cristãos, né? E o outro também é O Caminho da Vida, e recentemente até há uma nova edição, Teologia Bíblica Batista Reformada. Ele está ali demonstrando ali o livro. E com certeza vai falar um pouco sobre o livro, porque o assunto de hoje é a teologia bíblica batista pactual. Pastor Fernando, então eu deixo agora com o irmão a palavra, o irmão avança, depois no fim, de acordo com a aula, você que está acompanhando através do Facebook ou do YouTube, mande a sua pergunta para nós, e no final da aula nós iremos então fazer essas perguntas aqui para o professor Fernando Angelim, que certamente está preparado para responder aí os desafios aqui que os nossos queridos telespectadores e irmãos irão transmitir. Pastor Fernando, então eu deixo com o irmão a palavra, tá bem? Um grande abraço, que o Senhor abençoe e obrigado por aceitar o nosso convite. Amém. Vamos nessa, então. Vamos colocar o slide aqui em tela. Bom, esse é o livro que eu escrevi, uma Teologia Bíblica Batista Reformada. Ele é uma introdução baseada na Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689, e nós vamos em frente aqui. Sobre a importância desse assunto, eu sempre gosto de apresentar essa frase de Charles Haddon Spurgeon. Ele disse o seguinte: a doutrina do pacto divino está na raiz de toda verdadeira teologia. Já foi dito que aquele que entende bem a distinção entre pacto de obras e pacto da graça é um mestre em teologia. Estou convencido
de que a maioria dos erros cometidos pelos homens acerca da doutrina da Escritura se deriva de erros fundamentais no que diz respeito aos pactos da lei e da graça. Isso aqui, o príncipe aqui dos pregadores, Charles Spurgeon, falando a respeito da importância desses assuntos que nós vamos estudar, que estão relacionados com essa disciplina, como o pastor apresentou, teologia bíblica. Sobre o assunto, como nós estamos trabalhando apenas uma aula, o assunto eu não vou ter possibilidade de esgotá-lo. Hoje nós vamos dar um pontapé inicial para o seu aprofundamento posterior nesses assuntos. Então, eu trouxe aqui alguns livros para aprofundamento, para você conhecer um pouco mais. O primeiro, como eu apresentei o meu, né, Teologia Bíblica Batista Reformada, porque ele serve de introdução para os outros que vão ser mais densos, mais profundos. Em segundo lugar, aqui tem o livro O Mistério de Cristo, Seu Pacto e Seu Reino, de Samuel Renihan. Também muito interessante o livro, com uma linguagem acessível. Os distintivos da teologia pactual batista. Esse aqui é uma linguagem um pouco mais densa, mas ele é muito bom também para apresentar a diferença entre o federalismo batista e o federalismo presbiteriano, de Westminster, por exemplo. Então, essa aqui é a tese de mestrado do Pascal Denot. Vale muito a pena você conferir. Um outro livro também importante é esse aqui, A Falha Fatal da Teologia por Trás do Batismo Infantil, de Jeffrey Johnson. Então, esse aqui é um pouco mais grosso. Nesse livro é interessante que, ao final, tem quase um outro livro, um livreto aqui, que é um apêndice bem grosso, só sobre continuidade e descontinuidade dos pactos divinos, né? Então, vale a pena conferir esse também, do Jeffrey Johnson. Outros eu não tenho aqui em mãos, mas tenho no computador. Esse, por exemplo, Teologia Pactual de Adão a Cristo, é um livro fenomenal, porque ele pega o livro do Nehemiah Cox, que ele vai trabalhar a respeito dos pactos que Deus fez com os homens antes da lei, e na segunda parte do livro ele trabalha a exposição de Hebreus 8, feita por John Owen. Porque o próprio Nehemiah Cox, que foi um dos que organizou ali e produziu a Confissão de Fé Batista de Londres, ele deixou de escrever sobre a Antiga e a Nova Aliança porque ele falou, olha, o Dr. Owen já escreveu tudo o que eu queria, vão até o capítulo 8 do livro dele e é isso que eu queria dizer. Então, os editores juntaram a parte em que o Nehemiah Cox fala a respeito das primeiras alianças e depois sobre a Antiga e a Nova Aliança, a parte do John Owen. Esse outro aqui embaixo, Teologia Bíblica Batista Reformada Pactual, é do Samuel Renihan, que você pode encontrar gratuito no site da editora Estandarte de Cristo. Em seguida, o Pacto de Obras, que é do Dr. Richard Barcelos, e você também encontra ele em e-book pela editora Estandarte de Cristo. E esses outros 3 livros aqui são em inglês, né? The Kingdom of God, que é do Jeffrey Johnson. Esse segundo aqui é uma coletânea, Recovering a Covenantal Heritage, algo assim. Desculpe a minha pronúncia, mas também é organizado pelo Dr. Richard Barcelos, e From Shadow to Substance, que é esse aqui, que se eu não me engano, é a tese de doutorado do Dr. Renihan, que também vai ter muito a nos ensinar. Então, se você quiser aprofundar nos seus estudos sobre o assunto, você pode pesquisar esses livros que eu apresentei aqui. É importante também nós conhecermos alguns batistas pactuais notáveis do passado. Como eu já mencionei, Charles Haddon Spurgeon, eu acho que todos vocês devem conhecer, Benjamin Keach, John Gill, John Bunyan, A.W. Pink, Nehemiah Cox e, principalmente, a própria Confissão de Fé Batista de 1689, ela apresenta esta posição, né? É baseado nessa confissão que nós vamos estudar essa posição. Então, esses foram defensores eram batistas, aliancistas, que eles eram defensores dessa posição ou de posições semelhantes à que eu vou apresentar aqui. E, atualmente, quem são nomes conhecidos atualmente que nós podemos saber que seguem essas linhas? Aqui alguns nomes contemporâneos do federalismo batista. Essa primeira foto aqui é o Samuel Renihan, ao lado dele, Richard Barcelos. Em seguida, um que vocês com certeza conhecem, que é o Paul Washer, né, que é um pregador que ficou muito famoso, muito conhecido.
O Paul Washer também, ele é diretor de uma missão chamada Heart Cry, né? Lá embaixo, Richard Barcellos, James Renihan e Pascal Denot. Então, são alguns nomes de teólogos que têm produzido, têm publicado, têm se aprofundado nesses assuntos e com quem nós podemos também aprender bastante, né? Vamos em frente. Então, nós vamos tratar aqui, como o título do livro é Teologia Bíblica Batista Reformada, surge aquela pergunta, o que é teologia bíblica? Né? Teologia bíblica é um modo de ler a Bíblia como uma única história, de único autor divino, que culmina em quem Jesus Cristo é e o que ele fez. Então, cada parte da Escritura é entendida em relação a ele. A teologia bíblica nos ajuda a entender a Bíblia como um grande livro constituído de vários livros menores, que contam uma única e grande história. O herói, o ponto central dessa história, de capa a capa, é Jesus Cristo. Essa é a definição deste livretinho aqui, do Ministério 9 Marcas. Então, a teologia bíblica ela vai se preocupar e compreender o grande enredo das Escrituras, os 66 livros da Bíblia, como um livro só. Qual é o grande assunto que a Escritura vai tratar? Como cada parte se encaixa, como cada peça se encaixa nesse grande quebra-cabeça, nesse enredo bíblico que pode ser desenvolvido em criação, queda, redenção e consumação. Né? E nós vimos aqui esse ponto, né? Como essa história culmina em Cristo, como fala a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu trouxe uma frase de John Owen, quando ele vai dizer o seguinte, ó, esse princípio sempre deve ser retido em nossas mentes ao lermos as Escrituras, a saber que a revelação e a doutrina da pessoa de Cristo e seu ofício são o fundamento sobre o qual todas as outras instruções dos profetas e dos apóstolos para a edificação da igreja são construídas, e pelo qual elas são esclarecidas. Portanto, o próprio Senhor Jesus Cristo manifestou isso de forma geral em Lucas 24, do 26 ao 27, e Lucas 24, do 45 e 46. Deixe de lado essa consideração e as Escrituras deixam de ser o que pretendem, ou seja, uma revelação da glória de Deus na salvação da igreja. Sobre as Escrituras falarem a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver mais para frente que teve um puritano que falou, que resumiu o Antigo e o Novo Testamento da seguinte maneira: o Antigo Testamento promete o Cristo que viria, o Novo Testamento testifica que ele veio. E o próprio Senhor Jesus Cristo falou a respeito disso. Quando nós vemos aqui que Owen mencionou Lucas 24. Se nós observarmos lá, o texto bíblico vai dizer, em Lucas 24, 27, ó, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Aqui o Senhor Jesus Cristo, no caminho de Emaús, falando com os seus discípulos, e expôs as Escrituras para eles, mostrando ali como todas elas falavam a seu respeito. E no verso 44, ele diz, a seguir, Jesus disse, são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ainda noutra parte das Escrituras, o Senhor Jesus Cristo disse, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, isso é muito importante nós entendermos, que toda a Escritura dá testemunho de Cristo. Não somente o Novo Testamento, o Antigo Testamento está recheado de profecias, de promessas, de sombras, de tipos, de sinais que apontavam para o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, certo? Como eu falei, que um puritano tinha uma frase célebre sobre o assunto, esse foi William Ames. Ele falou, o Antigo e o Novo Testamento podem ser resumidos a essas duas coisas. O Antigo promete o Cristo que viria, o Novo testifica que ele veio. Então vamos em frente. Agora nós vamos trabalhar um pouco sobre este grande enredo das Escrituras e sobre alguns
termos teológicos que nós encontramos, sobretudo na Confissão de Fé Batista de 1689. O que é um termo teológico? Um termo teológico é um termo que ele vai resumir alguma doutrina que é encontrada nas Escrituras, mas esse termo em si não precisa necessariamente estar expresso literalmente nas Escrituras. Por exemplo, o termo trindade. Você não encontra esse termo na Escritura, trindade. Mas quando você estuda o ensino bíblico geral a respeito da pessoa de Deus, você vai perceber que só existe um Deus e esse Deus é triuno. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, uma essência divina que subsiste em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, qual é o termo teológico utilizado para essa doutrina? Trindade. Então, da mesma forma, nós vamos utilizar alguns termos teológicos aqui, como pacto da redenção, pacto de obras, pacto da graça, cabeça federal, etc. Então, quando a gente falar esses termos teológicos, entenda que nós estamos extraindo do ensino bíblico, né, e utilizando termos para explicar o significado destas doutrinas que são extraídas e encontradas nas Escrituras. Na teologia bíblica batista pactual, ou seja, no federalismo batista de 1689, no pactualismo batista, no aliancismo batista, tudo isso são sinônimos, nós vamos notar a existência de três grandes pactos. Pacto da redenção, pacto de obras, pacto da graça. O que é um pacto da redenção? É um acordo feito entre as pessoas da Trindade, antes da fundação do mundo, para a salvação de um povo eleito na história. Quando você olha, por exemplo, ali em João, no capítulo 17, na oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele fala que cumpriu a obra que o Pai lhe deu para fazer, né? Ele ora para que ele seja glorificado com a glória que tinha antes da fundação do mundo, algo nesse sentido. Então, tem textos bíblicos que falam a respeito de um acordo que foi feito entre as pessoas da Trindade. A Bíblia fala que fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Tem textos que vão mostrar que Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Então, quando a Bíblia fala a respeito desse acordo entre as pessoas da Trindade para a salvação de um povo eleito na história, nós chamamos isso de pacto da redenção, certo? Então, agora, o que significa um pacto de obras? Um pacto de obras é um acordo condicional que Deus faz com os homens. Como assim um acordo condicional? O acordo, por exemplo, que acontece ali no Jardim do Éden, né? Deus ele cria o ser humano, né? Coloca no Jardim do Éden, cria o ser humano sua imagem e semelhança, né? E naquela circunstância, o Senhor coloca uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Se Adão comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. E como ele era um cabeça federal, ou seja, ele era um indivíduo que representa um grupo, ele representava a humanidade, né? As consequências da sua desobediência afetariam toda a sua posteridade. Se Adão obedecesse a Deus, ele poderia comer da árvore da vida, viver eternamente e entrar num estado de glória para com o Senhor. Então, esse é um acordo condicional, ele é um pacto de obras, porque depende da obediência ou desobediência de Adão. Se ele obedecesse, viveria eternamente, estava num estado de glória para com Deus. Se desobedecesse, morreria. A morte com os seus três aspectos. Morte física, separação da alma com o corpo, morte espiritual, né, que a pessoa está viva fisicamente, mas separada espiritualmente, mas morta espiritualmente, separada espiritualmente do Senhor, e a morte eterna, que é a condenação final, certo? Então, essas eram consequências da desobediência. E nós sabemos, meus irmãos, pelas Escrituras, que Adão pecou contra Deus, né? Que Satanás, ali a antiga serpente, tentou Eva, né? Então Eva comeu do fruto, deu para o seu marido, ambos pecaram e aconteceu aquilo que nós chamamos de queda. A queda foi desastrosa para a humanidade. Pelo pecado de um, todos se tornaram
pecadores, né? Então, Adão e Eva seriam expulsos do jardim, mas Deus ele faz uma promessa. Lá em Gênesis, no capítulo 3, no verso 15, há uma promessa a respeito de um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Haveria, então, inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher, mas viria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Essa promessa, os teólogos chamam de proto-evangelho, que é a primeira menção do evangelho ali nas escrituras, revelado como uma promessa. Então, aqui nós temos a revelação de um pacto da graça, né? A revelação de um descendente que viria para desfazer as obras do diabo, para esmagar a cabeça da serpente, para resolver o problema do pecado, certo? E essa revelação, né, esse pacto da graça que foi revelado como uma promessa a partir daqui, essa revelação ela vai se desenvolver ao longo de todo o Antigo Testamento. Então, você pode observar aqui, né, que Deus ele vai fazer outras alianças. Deus fez aliança com Noé, Abraão, Moisés, Davi, ali ao longo do Antigo Testamento. E essas alianças da promessa, o pacto da graça, vai se tornando revelado, vai se tornando aos poucos, né, apresentado ali para o povo. Mas nós sabemos, então, vamos observar, lembrar um pouco do que aconteceu ali no Antigo Testamento. Depois da queda de Adão, nós vimos que a morte entrou no mundo, o ser humano já passou a nascer afetado por aquilo que nós chamamos de pecado original, inclinado para a maldade. Nós vemos a descendência do primeiro casal ali, Caim, matando o seu irmão Abel por inveja, né? Nós vemos que da descendência de Caim já vai vir Lameque, que vai se tornar bígamo, que também vai ser um assassino. E, posteriormente, ali no livro de Gênesis, nós vamos notar a maldade avançando, e o Senhor olha o desígnio do coração humano, como ele é continuamente mal, a ponto do Senhor enviar um dilúvio. Mas para que essa promessa pudesse se cumprir, Deus sempre preserva o quê? Um remanescente. Deus preserva, então, Noé e a sua família numa arca. O Senhor, então, faz aliança, após o dilúvio, faz aliança com Noé, né? Então, o sinal da aliança com Noé é o arco no céu. Essa aliança com Noé, o Senhor traz estabilidade física para o desenvolvimento da promessa, né? E agora a história continua. Então, Deus fez aliança ali com Noé e muita gente morreu no dilúvio. O Senhor salva Noé e a sua família numa arca. Nós vamos observar que, mesmo depois, né, de Noé ser salvo ali do dilúvio, o pecado ainda estava lá, meus irmãos. Noé vai lá, planta uma vinha, se embriaga, nós vamos ver o pecado dos seus filhos, nós vamos ver que Deus tinha dito para se multiplicar e encher a terra posteriormente, o povo vai querer se unir e construir uma torre que fosse até o céu para tornar célebre o próprio nome deles, a Torre de Babel. O Senhor vai misturar as línguas, o pecado ainda está ali, Noé ainda não é esse descendente final que esmagaria a cabeça da serpente. Posteriormente, meus irmãos, de Ur dos Caldeus, o Senhor chama, então, Abraão. Ele diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. Fala de Abraão, uma grande nação, nações seriam dele, promete a ele uma terra, e que da sua descendência, um descendente de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas, né? Então, ali Deus faz aliança com Abraão, o sinal é a circuncisão, certo? E há essa promessa a respeito, né, de que da sua descendência todas as nações da terra seriam abençoadas. Da descendência física de Abraão, né, viria surgir a nação, né, de Israel. Nós sabemos que anos se passaram, o povo hebreu ficou cativo, né, no Egito, e o Senhor então levanta Moisés, com quem também seria o mediador ali daquela aliança, da antiga aliança com a nação de Israel, né? Então o Senhor levanta Moisés para tirar
o povo do cativeiro egípcio, o Senhor, né, faz aliança com aquela nação mediada ali por Moisés, certo? Aquela nação vem da descendência física de Abraão, né? Então o Senhor lembra também das promessas que foram feitas a Abraão. Aquele povo são descendentes físicos de Abraão, né? E naquela aliança, né, o Senhor, então, estabelece todo aquele sistema levítico. O Senhor dá a eles também os 10 mandamentos. O Senhor estabelece ali, né, o sistema levítico, os sacrifícios, aquela teocracia, né, tinham leis civis, leis cerimoniais, leis morais que regiam a nação de Israel sob a antiga aliança. Então tinha toda aquela figura do tabernáculo, que tinha, né, o átrio, a parte de fora, tinha o santo lugar, o santo dos santos, a arca da aliança, as tábuas da lei lá dentro, né? Tinham leis civis que conduziam aquele povo, tinha aquela figura do sumo sacerdote que só ele podia entrar no santo lugar, né? Não sem sangue, uma vez por ano. Então, todas essas coisas ali também, elas, de certa forma, prefiguravam o Messias que haveria de vir. E, posteriormente, Deus faria aliança com Davi, né? E Deus promete que um descendente de Davi assentaria no trono para sempre. Vamos observar até aqui, meus irmãos, todas essas alianças que Deus fez aqui, de uma forma super resumida, né? De certa forma, estavam apontando para o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quando nós observamos as Escrituras, nós vamos observar, por exemplo, que Cristo é o último Adão. Lá em Romanos 5, você vai perceber que pelo pecado de um, todos se tornaram pecadores. Mas pela justiça, esse um era Adão, pela justiça de um, Jesus Cristo, muitos seriam justificados. Adão pecou no jardim, ele foi tentado ali pela serpente, no jardim, né, cheio de animais dóceis, e pecou. O Senhor Jesus Cristo foi tentado, né, no deserto por Satanás, mas prevaleceu, venceu. O primeiro Adão pecou, o segundo Adão não pecou. Cumpriu todas as exigências divinas, né? Nós vemos que Cristo, ele é o descendente da mulher que viria esmagar a cabeça da serpente. É curioso que em 1 João fala que ele veio para desfazer as obras do diabo, né? Assim como foi nos dias de Noé, também será na segunda vinda de Cristo, né? Aqueles que estavam ali na arca foram poupados, aqueles que estão em Cristo, né? Que proclamam a Cristo, quem sabe são zombados, né, pelas pessoas que não levam em conta o Evangelho. Quando Cristo vier, né, aqueles que estão em Cristo serão salvos. Cristo é o descendente de Abraão, por meio de quem todas as nações da terra serão abençoadas. Nós vamos observar, por exemplo, lá em Gálatas, no capítulo 3, se você, na sua casa, puder abrir comigo, esse texto vale a pena nós considerarmos. Abra comigo. Gálatas, capítulo 3, no versículo 16. O texto diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então, Cristo é o descendente de Abraão, por meio de quem todas as nações da terra seriam abençoadas, né? E é interessante que mais para frente vai dizer, no verso 29, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, aquela promessa a respeito de um descendente, por meio de quem todas as nações da terra seriam abençoadas, culminaria no nosso Senhor Jesus Cristo. E aqueles que estão em Cristo, né, herdam as bênçãos espirituais prometidas. Nós vemos, por exemplo, que todo o sistema levítico, por exemplo, preparava também a chegada do Messias. Toda a antiga aliança servia como uma grande seta que apontava para o nosso Senhor Jesus Cristo. A antiga aliança, ela era uma aliança nacional, ou seja, era com a nação de Israel. A antiga aliança era uma aliança condicional,
de forma semelhante, se o povo obedecesse, era abençoado, se desobedecesse, era amaldiçoado. A antiga aliança era uma aliança mista, tinham tanto crentes quanto descrentes naquela aliança. A antiga aliança era uma aliança que tinha um certo aspecto tipológico, que aquelas cerimônias e sombras apontavam para Cristo. Como? Por exemplo, como eu falei, né? Imagina aquela figura do tabernáculo. Né? O fato de ter que ter continuamente sacrifício era para mostrar para o povo, olha, pecado é coisa séria. Nós quebramos a lei de Deus. Quebrar a lei, o que é o pecado? É a transgressão à lei. Então, uma vez que nós pecamos, o salário do pecado é a morte. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Né? É necessário, então, um sacrifício que deve ser feito. Vocês precisam também de um sumo sacerdote, ou seja, de alguém para interceder entre vocês e Deus. Né? A presença de Deus é algo santíssimo. Nós não podemos chegar de qualquer forma a essa presença. Então, tudo aquilo era como se Deus estivesse utilizando elementos físicos, palpáveis, para apresentar realidades posteriores no futuro. E, além disso, aquela aliança também preservava a própria semente, a descendência do Messias. Né? Então, todas aquelas leis cerimoniais serviam de sombra que apontavam para Cristo. O que é uma sombra? Por exemplo, se você vê a sombra de uma pessoa, essa sombra anuncia que ela está vindo. Né? Então, você olha uma luz e vê a sombra. Isso está anunciando, ó, tem alguém vindo aí. Mas uma vez que a pessoa chega, você pode falar direto com a pessoa. Aquelas leis cerimoniais, aqueles sistema levítico, ele servia de sombra que apontava para o nosso Senhor Jesus Cristo. As leis civis serviam para governar ali a nação sob uma teocracia. Mas o ponto é que Cristo é o cumprimento, era para onde aquilo tudo apontava. Você vai observar, por exemplo, que quando João Batista olha para Jesus, ele o chama de quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você vai observar Paulo chamando o Senhor Jesus Cristo de nosso Cordeiro Pascal. Você vai observar também, né, em Hebreus, mostrando que Cristo é um perfeito sumo sacerdote, que ele não adentrou simplesmente no Santo dos Santos do tabernáculo terrestre, ele está à destra de Deus, intercede por nós. Então, tudo aquilo apontava para realidades superiores, apontava para o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Né? E, meus irmãos, não só isso, o Antigo Testamento está cheio de tipos. O que é um tipo? É alguma instituição, um personagem, uma pessoa ali no Antigo Testamento que apontava para alguém superior a ele mesmo que viria no passado. Por exemplo, o Antigo Testamento fala a respeito do maná, o pão que o Senhor alimentou o povo no deserto. Jesus Cristo vai falar, eu sou o pão da vida, em João 6. No Antigo Testamento você vai observar, por exemplo, que quando o povo foi picado por serpentes, Moisés orou a Deus e depois o Senhor o orientou e ele erigiu uma serpente de bronze, que o povo olhava para aquela serpente e era curado das suas enfermidades físicas. A Escritura vai dizer que assim como Moisés erigiu a serpente no deserto, o Filho do Homem, Jesus Cristo, seria levantado para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Escritura vai falar, por exemplo, que assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem foi morto, sepultado, ao terceiro dia ressuscitou. Né? Então, a gente vai observar todo o Antigo Testamento repleto de sombras, de tipos, de sinais que apontavam para Cristo. A nação de Israel era como se fosse um andaime na construção de um prédio. Né? Então, Deus, por exemplo, um andaime, você utiliza ele para construir um prédio, mas uma vez que o prédio é construído, você desmonta e guarda o andaime. Né? Então, você vai entrar agora no prédio. Então, tudo aquilo apontava para o Senhor Jesus Cristo. E, por fim, meus irmãos, a aliança com Davi, o Senhor prometeu que um descendente de Davi assentaria no trono para sempre. E, observando o Novo Testamento, eu peço que você abra agora Atos no capítulo 2. Atos capítulo 2, aí na sua casa.
O texto bíblico vai dizer o seguinte, Atos 2. Só um segundo. Tá. Verso 29. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu, foi sepultado, o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. O descendente de Davi, que se assentaria no trono, é Jesus Cristo, como Pedro falou aqui. Então, nós observamos todo o Antigo Testamento apontando para Cristo. No Antigo Testamento, o pacto da graça é revelado como uma promessa. Mas então, na plenitude dos tempos, o Senhor Jesus Cristo vem em cumprimento a todas as profecias divinas. Ele nasceu, de forma sobrenatural, a Virgem concebeu do Espírito, ele nasceu debaixo da lei, ele cumpre todas as exigências da lei, tudo aquilo que foi profetizado sobre ele é cumprido na sua vida. Ele se entrega como um sacrifício para pagar o preço por todos os pecados do seu povo. Ele é morto, sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscitou para a justificação de todo aquele que nele crê. Cristo, no seu sangue, selou a nova aliança. Então, tudo aquilo que era promessa, agora é cumprimento. Aquilo que foi prometido, agora é estabelecido. O pacto da graça, que no Antigo Testamento foi revelado como uma promessa, agora ele é estabelecido com uma aliança selada pelo sangue de Cristo. Agora nós observamos que a nova aliança, ela é superior à antiga. Assim como um tipo é inferior ao seu antítipo, a nova aliança, ela é superior à antiga aliança, substancialmente superior. A antiga aliança, ela era condicional. Obedeça, seja abençoado. Desobedeça, amaldiçoado. A nova aliança, para nós, ela é incondicional. Por quê? Cristo cumpriu todas as condições no nosso lugar. Na antiga aliança, a entrada era pelo nascimento físico. Então, a circuncisão era feita ali ao 8º dia. Aquela criança passava a fazer parte daquela nação e estava sob aquela aliança. A nova aliança, a entrada é pela circuncisão do coração, e a regeneração, o novo nascimento, o nascimento espiritual. A antiga aliança era uma aliança mista, tinham crentes e descrentes. A nova aliança, todos conhecem o Senhor, todos que estão na nova aliança são crentes, nasceram de novo. Na antiga aliança, a lei, ela mostra o problema do pecado, mas não resolve o problema do pecado. Na nova aliança, nós somos salvos, a salvação, o problema do pecado é resolvido. Cristo proporciona uma expiação perfeita, de uma vez por todas, para pagar o preço por nossos pecados. A antiga aliança era uma aliança nacional com a nação de Israel, sob uma teocracia. Na nova aliança, os gentios são enxertados na oliveira. Essa parede de inimizade entre judeus e gentios é derrubada. O Senhor faz um novo povo. Na nova aliança, nós somos chamados a ir por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações. O Senhor Jesus Cristo vai dizer: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Vão por todo o mundo, façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós observamos como a nova aliança é superior à antiga. Um texto importantíssimo que serve para nós entendermos isso, um deles é Hebreus, no capítulo 8. Eu peço também que você abra na sua casa. Inclusive, o livro que eu falei, de Adão a Cristo, de Nehemiah Cox e John Owen, ele faz uma exegese deste capítulo 8 de Hebreus.
vale muito a pena vocês observarem a exegese do John Owen sobre esse capítulo. A gente não vai ter como agora fazer uma exposição detalhada, mas eu convido você a pesquisar este livro e ler sobre o capítulo 8 de Hebreus, onde claramente o autor de Hebreus apresenta a superioridade da nova aliança. Observe, agora com efeito, Hebreus 8,6, agora com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele também é mediador de superior aliança, instituída com bases em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. De fato, repreendendo-os, diz: eis aí, vem dias, diz o Senhor, firmarei nova aliança. Aqui ele vai citar Jeremias 31. Já tinha essa promessa sobre a nova aliança. Com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei a mão para os conduzir até afora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. Eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia. Os seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido está, prestes a desaparecer. Um detalhe importante aqui é que, na antiga aliança, a lei foi gravada em tábuas de pedra. Na nova aliança, ela é gravada na mente e no coração do povo de Deus. Na nova aliança, nós obedecemos a lei de Deus não para sermos salvos, mas porque fomos salvos. Cristo nos livrou da maldição da lei, né, tomando sobre si, pagando sobre si todo o nosso escrito de dívida, né, nos justificando também com a sua justiça ativa, e agora, por amor ao Senhor, nós vamos obedecer os seus mandamentos. O Senhor grava a sua lei na nossa mente e no nosso coração. Nós, por amor ao Senhor, vamos obedecer. Como a Escritura diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É certo que, leis cerimoniais que serviam como sombra, que apontavam para Cristo, passaram. Nós não precisamos mais, por exemplo, sacrificar animais, porque o sacrifício de Cristo foi feito de uma vez por todas. Então, isso precisa ficar claro. Assim como leis civis, embora nós possamos aprender muitos princípios ainda com cada uma delas, nós não estamos mais autoritativamente debaixo de leis civis. Entretanto, a lei moral, ela é perene, ela continua. É interessante também estudar a respeito desse assunto, a respeito da lei de Deus, e na nova aliança ela continua gravada na mente e no coração do povo de Deus. Aqui, meus irmãos, nós observamos então o pacto da redenção como um acordo feito antes da fundação do mundo para a salvação de um povo eleito. O pacto de obras, o acordo que Deus fez, condicional com Adão ali no Éden, que foi que Adão pecou e trouxe toda essa consequência. Adão, como cabeça da humanidade, trouxe toda essa consequência de morte e desordem para a criação. E nós vemos ali o pacto da graça, que diz respeito à nova aliança, que foi prometida no Antigo Testamento e estabelecida no Novo, selada ali no sangue de Cristo no Novo Testamento, certo? Então, esse aqui é um resumo super breve do enredo bíblico, lembrando também que é interessante nós observarmos o quê? O começo e o fim da história. Por exemplo, como toda a Escritura está conectada na teologia bíblica. Por exemplo, nós observamos como a Escritura se desenvolve nesse grande enredo orquestrado pelo Senhor. Em Gênesis, por exemplo, nós vemos a criação. Deus, ele cria
né, todas as coisas. E Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, vai falar a respeito da nova criação. Em Gênesis, nós vamos ver a criação dos luminares, do sol, da lua, das estrelas. Em Apocalipse, não vai precisar desses luminares mais. Por quê? Porque o Senhor, a presença do Senhor já vai iluminar todo o recinto. O Cordeiro, né, é a sua luz. Nós vamos observar em Gênesis que tem uma serpente ali, a antiga serpente, o diabo, né, que vai tentar ali Adão e Eva. Em Apocalipse, nós vamos ver que a antiga serpente, o diabo, será lançado no lago de fogo, né, que é a segunda morte, para sofrer eternamente. Nós vemos em Gênesis como o povo foi saiu da presença de Deus, foi impedido de comer, por exemplo, da árvore da vida. Em Apocalipse, nós vamos ver que os vencedores, aqueles que foram salvos por Cristo, vão desfrutar de comunhão com Deus e vão poder comer da árvore da vida. Aquilo que o primeiro Adão falhou em conquistar, o segundo Adão, Jesus Cristo, conquista pelo seu povo. No final das contas, meus irmãos, ou uma pessoa vai estar em Adão, ou ela vai estar em Cristo. Ou ela está em Adão, tentando salvar-se pelas suas próprias obras, inutilmente, porque ela não vai conseguir, ela tem Adão como seu representante, ela não vai conseguir alcançar o padrão divino, ou ela está em Cristo como cabeça, e ela é salva pelo que Cristo fez por ela, pela sua graça, mediante a fé nos méritos de Cristo Jesus. Só em Cristo Jesus é a salvação. Por isso que é tão fantástico nós observarmos como é profundo o que a Escritura fala sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não aparece só no Novo Testamento. Toda a Escritura dá testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é um breve resumo, né, da teologia pactual batista. Cada uma dessas alianças tem muito mais para ser estudado, principalmente ali a aliança com Abraão. Nós vamos estudar a respeito da dualidade que há nessa aliança. Os livros que eu falei para vocês, né, vão apresentar ali alguma coisa sobre o assunto, o texto de Gálatas 4, a respeito de outros aspectos, a respeito da antiga e da nova aliança. Então tem muita coisa para a gente aprofundar, que eu não vou ter tempo para falar aqui agora, mas eu queria estimular vocês a lerem os livros, né? O meu livro aqui, vocês podem conseguir, vocês estão em Portugal, mas podem conseguir ler no Kindle, né? O e-book do livro, né? E é bem acessível. Eu sugiro que você leia o livro, você conheça mais esses materiais para a sua edificação, o seu aprofundamento, conhecendo cada vez mais o plano do Senhor. E assim como Paulo disse lá em Romanos, no capítulo 11, ao estudar a respeito da obra de Deus, você possa dizer isso aqui. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então é isso, meus queridos irmãos. Agora nós vamos ter um momento, daqui a pouquinho, de perguntas e respostas, mas para concluir, eu queria ler o capítulo 7, né, no parágrafo 3 da nossa confissão de fé, sobre o que ela fala a respeito, né, desse enredo bíblico sobre o Pacto da Graça, sobre a Nova Aliança, etc. Olha o que ela diz. Essa aliança é revelada no Evangelho, primeiramente a Adão, na promessa de salvação pela descendência da mulher. E depois, por etapas sucessivas, até que a sua plena revelação foi completada no Novo Testamento. E é fundada naquela transação pactual eterna que houve entre o Pai e o Filho para a redenção dos eleitos. E é somente pela graça dessa aliança que todos da posteridade do caído Adão, que já foram salvos, obtiveram a vida e a bem-aventurada imortalidade.
O homem é agora totalmente incapaz de ser aceito por Deus naqueles termos em que Adão permanecia em seu estado de inocência. Então, meus irmãos, o nosso tempo fica aqui, ó, tem esse outro gráfico que resume, você pode encontrar no Estandarte de Cristo também esse gráfico aqui, que resume o que foi dito aqui. Tem o do livro do Pascal Denot, né, para resumir, ó, que é o Pacto da Graça na Antiga Aliança revelado, a Nova Aliança concluído, a Antiga Aliança envolvia somente Israel, na Nova Aliança todas as nações, né, ele é revelado desde Gênesis 3,15, e o Pacto das Obras aqui. Aqui, comparação entre a Antiga e a Nova Aliança, ó, Antiga Aliança, entrada para o nascimento físico, Nova Aliança, entrada no nascimento, Antiga Aliança, circuncisão física, Nova Aliança, circuncisão espiritual, Antiga Aliança, lei escrita em pedra, Nova Aliança, lei escrita no coração, Antiga Aliança, lei cerimonial exterior, Nova Aliança, adoração cerimonial exterior, Nova Aliança, adoração espírito e verdade, Antiga Aliança, um reino físico, Nova Aliança, um reino espiritual, Antiga Aliança, herança terrena, Nova Aliança, cidade celestial, Antiga Aliança temporal, Nova Aliança eterna. Aqui alguns aspectos sobre a aliança abraâmica, que eu não vou poder tratar agora, alguns propósitos da Antiga Aliança, e agora eu vou passar a palavra para o pastor, que o meu tempo já foi aqui, e a gente tem algumas perguntas ainda para fazer. Bem, eu estava a acompanhar a aula, e enquanto o professor Fernando fazia a exposição do enredo histórico redentor, deste progresso da revelação, eu estava aqui a ler aqui no livro, que foi inclusivamente o último livro do pastor Alexandre Júnior. O doutor Alexandre Júnior publicou esta obra recentemente em Portugal, e nos apêndices ele tem aqui a Confissão de Fé Batista de 1689. Portanto, nós aqui em Portugal que querem aprofundar o conhecimento da Confissão de Fé Batista de 1689, pode adquirir esta obra, Cristianismo Bíblico, do Dr. Manuel Alexandre Júnior, que está a acompanhar online conosco, eu já vi. Está aí a acompanhar. Bem, enquanto o professor aqui, Fernando, fazia a exposição, eu corri lá no capítulo 7 da Confissão e reparei que ele reproduziu na íntegra o parágrafo 3º do capítulo 7, né? Exatamente. E eu tenho aqui, antes daquelas perguntas que eu tinha combinado com ele, eu fiquei curioso agora durante a aula, vou fazer uma pergunta aqui com relação a este progresso da revelação. Eu compreendi bem que o que ele quis dizer no tocante a 3 alianças na linguagem teológica, né, nessa formulação teológica para resumir o conteúdo do todo da Escritura, quer dizer, o pacto da redenção, seria um pacto eterno, não é? Um pacto entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, é um pacto intratrinitário. Né? Está ali numa relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso aconteceu entre as pessoas da Trindade. Né? E tem o pacto das obras, que está relacionado àquele pacto da criação, lá no Éden, antes da queda, o pacto pré-queda, antes da queda do homem no pecado, tem um pacto ali, não é? Que foi feito com Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Não é? E depois o pacto da graça, que é após a queda do homem, ao invés de Deus destruir o homem, Deus faz uma aliança de graça. Seria isso. Ele, na verdade, inicia uma promessa de graça. É isso que você colocou. Eu vou pegar a distinção. Tá. O que eu percebi aqui. Depois eu percebi... A pergunta é o seguinte, pastor Fernando. Esse pacto com Adão, depois Noé, Abraão, Moisés, Davi e o Senhor Jesus. O irmão vê essas etapas sucessivas, como está na Confissão de Fé, o capítulo 7, né, o parágrafo 3º, como sendo cumulativas. Este progresso é cumulativo ou são etapas distintas? Uma coisa distinta da outra? Não, eu entendo que são cumulativas. As alianças do Antigo Testamento são cumulativas. Quem trabalha bastante sobre isso aqui é o Pascal Denot, nesse livro aqui. Então, ele trabalha, né, as alianças, que inclusive em Efésios chama de alianças da promessa, né, como cumulativas. Né? Tanto que alguns chamam a antiga aliança, muitos autores, da aliança mosaica somente, né?
mas o Pascal Denot ele vai pegar todo esse período do Antigo Testamento chamando de Antiga Aliança como uma coisa só. Né? Então, ele vai entender como alianças cumulativas, nas quais o pacto da graça é revelado ao longo delas, né? Mas ele só é estabelecido como uma aliança formal na nova aliança em Cristo. Então, apenas para a questão... Agora eu vou partir para a teologia sistemática. É o que vai acontecer aqui, porque essa linguagem teológica bem tão elaborada já parte para a sistematização, não é? Por exemplo, o pacto da graça, portanto, é a mesma coisa que a nova aliança? Na perspectiva batista, sim. O pacto da graça é a nova aliança, que no Antigo Testamento é revelada como uma promessa, e no Novo Testamento ela é estabelecida como uma aliança em si. E ela também irrompe do pacto da redenção, claro. Exatamente. Né? Ela é o cumprimento, então, daquele... É a realização histórica, é isso? Histórica, exato. É o pacto da redenção acontecendo na história. Né? Muito legal. Tá bem amarrado, não tem nada faltando aí. A questão aqui agora é qual é a distinção entre o pacto das obras e o pacto da graça? Qual é a distinção real entre essas duas coisas? Bom, o pacto das obras é um acordo condicional. Né? Eu acho que isso que é muito importante a gente entender. Condicional, né? No qual, se você obedece, você é abençoado. Se você desobedece, você é amaldiçoado. Adão desobedeceu. Então, nós já não conseguimos, nem por nós mesmos, é impossível nós conseguirmos obedecer perfeitamente. Mesmo que você seja, ele é um cara bonzinho, ele fez boas ações, caridade, você jamais vai conseguir atingir esse padrão. Era necessário de alguém cumprir isso perfeitamente no seu lugar. E esse alguém é o segundo Adão, que é Jesus Cristo, né? Que ele se coloca debaixo da lei de Deus, ele vem e cumpre todas as exigências divinas e no seu sangue estabelece ali a nova aliança, que é um pacto da graça. Por que é um pacto da graça? Por que esse nome é utilizado? Por quê? Porque não depende das nossas obras, depende das obras de Cristo. Para nós é graça, é favor imerecido. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Né? Então, o pacto da graça, ele é, para nós, incondicional. Ele, de fato, garante para nós perdão, salvação. Né? Então, essa é uma das diferenças assim, essenciais em relação ao pacto de obras e o pacto da graça. O irmão não consegue ver graça lá, não, antes da queda? Por exemplo, ao Deus colocar o casal num jardim, dando todas as dádivas ali. Não, o ponto é a gente entender o significado nesse caso porque, assim, se ele obedecesse esse pacto, ele receberia aquilo que a glorificação, né? Então, nesse sentido, toda aliança divina, em algum nível, consiste em graça. Mas o termo teológico obras é utilizado no sentido de ser condicional. É nesse sentido, entendeu? É no sentido, talvez, que antes da queda não havia necessidade de redenção. Então, bastava cumprir aquilo. Exato. Quer dizer, então, que nós, hoje, não podemos mais obedecer a Deus naqueles termos, porque já estamos caídos, não é? É isso que a confissão fala literalmente, né? E naqueles termos é impossível. Fantástico. Exatamente, pastor. O que, na verdade, eu queria agora colocar aqui, porque a gente deu um tema aqui para a aula de hoje, que a pessoa chega e fica assim, o que quer dizer isso, né? Que é isso, né? Federalismo. O que é federalismo? Porque federação, o irmão mora no Brasil, o Brasil é uma federação de estados, não é? Sim. Então, o federalismo, ele pensa numa federação de estados e tal. Que linguagem é essa? Isso até desperta o interesse e curiosidade nas pessoas de o que é o federalismo batista. Será que é uma federação dos batistas que querem, né, implementar a nova denominação? E não tem nada disso, né? Federalismo tem a ver com essa ideia de cabeça federal, não é? De representante de povos ou de raça. Por exemplo, Adão é o cabeça federal e Cristo também é o cabeça federal de uma nova humanidade, né? É nesses termos? Pode explicar melhor para a gente aí? O federalismo tem essa noção de pacto, né? De aliança. Nós observamos, vem dessa palavra, da raiz da palavra que envolve aliança, né? Por exemplo, você falou, né? O Brasil é uma nação de estados confederados, estados estão em aliança.
Exatamente. Nós entendemos que o desenrolar do enredo bíblico se dá através de alianças, né? Pelas quais Deus estabeleceu, né? Deus resolveu agir dessa maneira, na sua infinita sabedoria. Então, nós conseguimos observar o enredo bíblico por meio de aliança. Por isso, alguns vão chamar de teologia pactual batista, federalismo batista, outros vão chamar de aliancismo batista, mas todas vão ser variações da mesma coisa, né? do mesmo assunto. A maneira como nós observamos o desenrolar do enredo bíblico, né, por meio das alianças que Deus fez com o seu povo. Então, isso é o federalismo. E o que eu percebi de cara, de acordo com a exposição que o irmão fez, é que todo mundo que nasce debaixo do pacto das obras, né? Exato. E só o cristão está na nova aliança. Exato. Aquele que creu em Jesus, aquele que se arrependeu dos seus pecados e creu, aquele que é eleito de Deus, ele está no pacto da graça, não é? Ele está na nova aliança. Isso. Então, de certa forma, nós somos salvos somente pelas obras, não pelas nossas, né? Não pelas nossas, pelas de Cristo. Exato. Então, Cristo é o segundo Adão, no sentido em que ele cumpriu todas as exigências do pacto das obras. E aqui que vem a pergunta. Qual a diferença agora? Jesus cumpriu o quê? O pacto das obras ou o pacto mosaico? Ou as duas coisas? Porque também, você citou aqui o caso do Adão que pecou no paraíso e Jesus que obedeceu num deserto. Sim, eu entendo que Cristo cumpriu o pacto da redenção, o acordo que ele fez com o Pai antes da fundação do mundo, que envolvia tudo isso. Envolvia nascer debaixo da lei, cumprir todas as exigências. Então, o que Cristo cumpriu foi o pacto da redenção, que envolvia, né, nascer debaixo da lei, cumprir todas as exigências da lei, estabelecer a nova aliança. Né? Então, ele cumpriu tudo. Cumpriu tudo. Isso que é importante, é isso, não é? Ele cumpriu tudo. Então, ele é um mediador qualificado. Então, neste caso, nós estamos nesta nova aliança por causa da obra do nosso mediador, nosso único mediador, que é Jesus. O que eu queria agora era, antes de chegar ainda naquelas perguntas, porque já vai resolver muita coisa lá. Mas ficou claro o que Cristo cumpriu, né? Ficou claro, claríssimo. Ficou claro. Até porque a linguagem de João 17... tu me destes e eles são teus, quer dizer, aquela linguagem de eu entrego para ti, eu cumpro a obra que me deste para cumprir, está muito claro no Evangelho de João mesmo, e está muito forte lá. O que eu queria agora perguntar é a relação de lei e evangelho, porque o irmão falou aqui que, de fato, os elementos tipológicos, as sombras, né, aquelas figuras e até as promessas, tudo que está na lei, no tocante aos aspectos cerimoniais do culto levítico, do calendário da lei, o calendário litúrgico da dieta e tudo isso está aponta para Cristo. Exato. Né? Colossenses ali, né? Colossenses 12. Isso cumpriu, então, mas a lei continua. Agora, nesta nova realidade, na nova aliança, eu como cristão, né, qual é a minha relação com a lei? Qual é a diferença entre lei e evangelho? Qual é o cuidado que eu tenho que ter nessa relação de lei e de evangelho? Essa é a pergunta. Tá, como nós vimos ali, tem tanto na Escritura, nós vamos encontrar tanto aspectos de continuidade, quanto aspectos de descontinuidade, né? Por exemplo, nós já falamos a respeito da lei cerimoniais e da lei civil, certo? Vamos que a lei cerimoniais, elas passaram, elas como uma sombra apontavam para Cristo. Nele nós encontramos o antítipo delas, né? O cumprimento delas, então nós não precisamos sacrificar animais, etc. As leis civis serviam como leis que norteavam aquela nação, mas podem ter princípios para nós, mas nós não estamos debaixo dessas leis autoritativamente. Mas a lei moral, ela é perene. Como assim? Né? O ser humano, se a gente observar, por exemplo, ali em Romanos, no início de Romanos, fala a respeito, né, que todo ser humano, mesmo aqueles que não tiveram conhecimento da lei revelada, expressa, escrita, todo ser humano ele tem alguma noção a respeito da lei moral.
Todo ser humano ele está debaixo de uma lei moral eterna, né, que Deus estabeleceu. Porque o que é a lei? O que é o pecado, por exemplo? O pecado é a transgressão à lei. Então, mesmo antes da antiga aliança, por exemplo, quando Caim matou Abel, ele estava transgredindo uma lei. Ele estava cometendo um pecado. Ele não tinha ali as duas tábuas dizendo não matarás. Mas quando ele vai contra a sua consciência, contra, né, a ordem divina e mata o seu irmão, ele está pecando. Claro. Assim como todos os outros pecados antes mesmo da aliança sinaítica, da lei. Né? Então, assim, a lei moral, ela é perene. O ser humano ele já tem ela, né, ele já nasce com ela dentro de si. Agora, na nova aliança, essa lei não é revogada, abandonada. Ela é gravada na mente e no coração do povo de Deus. Então, uma frase interessante para nós observarmos a relação do cristão com a lei moral é: a lei nos leva para Cristo para a justificação. Como assim? Eu olho para a lei, o que é que eu vejo? Eu sou um pecador. Quem de nós nunca mentiu? Quem nunca desobedeceu os pais? Quem nunca falou o nome do Senhor em vão? Quando nós lemos a lei, ela expõe o nosso pecado. Exatamente. Então, nós pensamos, eu preciso de salvação. E nós vamos para quem? Cristo. Então, a lei nos leva para Cristo para a justificação. Uhum. Aí, quando nós vamos até Cristo, ele diz assim, não, vai viver de qualquer jeito? Não. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Cristo nos leva à lei para a santificação. Então, a lei nos leva a Cristo para a justificação, Cristo nos leva à lei para a santificação. Nós vamos obedecer os mandamentos agora por amor. Então, entendendo que tudo aquilo que Deus orientou é para o nosso próprio bem. Por exemplo, se você mata uma pessoa, você vai preso, ou você vai atrair vingança para a sua vida, você está acabando com a vida de uma pessoa que foi criada em imagem e semelhança de Deus. É algo que Deus estabeleceu e é algo bom. Né? Se você rouba de forma semelhante, etc., se você adultera, você vai destruir o seu casamento, o casamento de outra pessoa. Então, os mandamentos do Senhor são bons, são justos. O crente obedece não para tentar se salvar por meio deles, mas como a sua conduta de vida, por amor àquele que o amou primeiro. E quando Jesus ele resume os mandamentos, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele resume a lei. Por quê? No primeiro grande mandamento, os primeiros 4 mandamentos da lei, e no segundo grande mandamento, os 6 restantes, né? Exatamente. Então, se eu amo a Deus de todo o coração, toda a alma, todo o meu entendimento, eu não vou falar o nome do Senhor em vão, não vou ter ídolos, etc. E se eu amo meu próximo como a mim mesmo, eu não vou matá-lo, não vou roubá-lo, não vou desonrar meus pais. Então, tudo está na nova aliança. A lei de Deus é gravada no nosso coração, nós obedecemos por amor. Tem aquela questão sobre o 4º mandamento, mas caberia um programa inteiro aqui para a gente conversar. É assim, eu recordei-me de uma frase do teólogo Agostinho de Hipona, quando ele diz que ame a Deus com toda a sua alma, todo o seu entendimento, todas as suas forças, com tudo que tens no seu coração. Ame a Deus integralmente e depois faça o que quiser. Quer dizer, se você amar a Deus, você não vai obedecer a lei dele, por amor. Sim, né? Exatamente. Então, também nós temos uma dívida de gratidão, não é? Para com a obra. Eu acho que o problema é que algumas pessoas têm um conceito muito vago de amor. Dizem, não, agora é só amor, mas que não entende que o amor é demonstrado em obediência aos mandamentos. Na verdade, o amor é conectado à moralidade no Novo Testamento, o tempo todo, né? Agora, há uma pergunta que foi feita pelo João Pedro. O João Pedro Preto fez uma pergunta e está relacionada ali, eu acho que é em Hebreus, até grande aqui a pergunta, sobre a teologia pactual no livro de Hebreus, que foi feito por presbiterianos. Então, a abordagem, certamente, de Westminster, né? Que desenvolve o argumento que nas advertências o pregador espera uma audiência mista entre regenerados e não regenerados e que o resto da exortação deve ser lida à luz disto, né? Então, na carta aos Hebreus, aquelas exortações à perseverança é pressupondo que os ouvintes ali, que professam a fé cristã,
nem todos os que professam, de fato, são cristãos verdadeiros. Então, é aquela velha história lá do Santo Agostinho e dos teólogos da patrística que defende aquela ideia de que a igreja é uma comunidade mista. E da forma como o irmão defendeu hoje, nós não devemos aplicar o batismo nas crianças, porque o correto seria, após uma profissão de fé credível, realizar o batismo, porque senão nós iríamos já aplicar o batismo em quem nem ainda expressou a fé. O que seria realmente aplicando o batismo em quem ainda não demonstrou nenhum sinal de regeneração. E esta lógica teológica, de acordo com o que foi exposto hoje, é de que a igreja cristã ela é uma congregação de pessoas regeneradas, pelo menos que deram provas claras de que foram regeneradas. Pastor, um detalhe. Isso não quer dizer, por exemplo, até mesmo dentro de uma igreja batista, tem pessoas, por exemplo, que podem ter, digamos assim... Uma falsa profissão de fé. Uma falsa profissão de fé. Agora, a própria Escritura já tem algo para lidar com isso, que é a disciplina eclesiástica. Nós não podemos intencionalmente procurar uma membresia mista. É como se fosse, por exemplo, um cidadão que está ilegal num país, né? Então, ele está ali ilegal naquele país, mas ele não está fazendo a coisa certa. Agora, o país vai abrir todas as portas porque tem cidadãos ilegais? Não, ele vai lidar com aquele ali, né? Então, o ponto, a questão é que eu não... Agora, por exemplo, como eu falei, para a gente lidar com a exegese de Hebreus 8, eu sugiro que você leia o livro do John Owen, você vai ver os termos, os contextos, as diferenças, os termos gregos ali que mostram que são utilizados, inclusive, né, para falar a respeito dessa questão da diferença substancial entre a antiga e a nova aliança. O Pascal Denot também trata isso aqui com calma, mas o ponto é que a entrada na nova aliança não é por nascimento físico, né? É pelo novo nascimento, né? O ponto é você confundir, você colocar, por exemplo, você observar, só uma questão hermenêutica aqui. O Batista ele vai interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo, né? Então, o Novo Testamento ele vai explicar o Antigo Testamento. Então, eu vou observar como acontece a questão do batismo da nova aliança com os textos que nós temos aqui no Novo Testamento, na nova aliança. Nós não vamos observar como acontece o batismo observando a circuncisão, né? Porque era uma outra questão, né? Como nós falamos. E o antítipo correto da circuncisão é a circuncisão no coração, que é a regeneração, que é a entrada na nova aliança. Então, quando alguém é regenerado, qual é a evidência que nós temos disso? Essa pessoa vai se arrepender e vai fazer uma profissão de fé em Cristo. Então, quem são os que estão no pacto? São aqueles que nasceram de novo, que fazem parte da nova aliança, entendeu? Agora, como eu falei, para a gente lidar com a exegese desse texto que é bem grande, tem muita coisa para falar, contextual, termos gregos, etc., você vai precisar de mais tempo e dar uma olhadinha nos livros. Apenas uma questão hermenêutica, a gente tem que ter algum cuidado aqui, pastor, porque, de fato, nós temos que interpretar o antigo à luz do novo na aplicação para a realidade presente. Agora, quando nós estamos a ler o Velho Testamento, o Antigo Testamento, temos que interpretá-lo nos seus termos para dizer o que era, como era. Sim, claro. Agora, não podemos dizer assim, isso aqui é o batismo, lá para trás. Não podemos aplicar coisas da realidade futura lá no passado. Para a gente entender no momento hoje, né? O que não pode ser feito é aplicar o batismo com base numa recomendação, no modelo direto lá do Antigo Testamento. Há princípios que chegam aqui, mas eu percebi agora que há uma distinção de substância. Agora vem aqui a questão da pergunta, né? Porque nós estamos entrando aqui em sistemas teológicos, e nós temos pelo menos 3 mais conhecidos. Eu queria, então, pedir ao pastor Fernando Angelim, que pudesse até partilhar, se quisesse, o PowerPoint que tem já disponível, porque nós temos a teologia do pacto, que é um pouco antes do federalismo batista, que é os padrões de Westminster, portanto, a confissão de fé de Westminster,
ela também propõe um modelo de teologia pactual, semelhante à Confissão de Fé Batista de 1689. Também nós temos, já no século XIX, o dispensacionalismo, que já passou por tantas mutações, né? O clássico, o modificado, o progressivo, o integrativo, e aí por aí vai. E nós temos também a teologia da nova aliança, e agora, recentemente, o aliancismo progressivo. São tantos sistemas, né? Então, eu queria que, de forma rápida... Não trouxe gráfico do aliancismo progressivo. Não, trouxe também não. Não. Não trouxe. Não faz mal. Mas é só para mostrar a diferença entre a teologia do pacto e dispensacionalismo, o da nova aliança, e entre esses dois modelos aí de teologia do pacto, os presbiterianos, no caso, e os batistas do outro. Os pedobatistas e credobatistas, fica mais fácil assim. Tá, vamos começar aqui com a diferença entre os batistas e os presbiterianos em suas confissões de fé, né? Uhum. Então, os batistas, como vocês perceberam, vão entender que o Pacto da Graça, ele é a mesma coisa que a nova aliança, que foi revelado no Antigo Testamento como uma promessa e é estabelecido como uma aliança formalmente estabelecida na nova aliança. Uhum. Nós vamos entender que a membresia no Pacto da Graça, que a membresia, as pessoas que fazem parte dessa aliança, da nova aliança, são os eleitos, são os crentes, são os salvos, né? Aqui no meio tem os pontos que tanto os presbiterianos quanto os batistas vão concordar, que os santos do Antigo Testamento são salvos através do Pacto da Graça, né? Por exemplo, lá em Romanos, no capítulo 3, né, fala a respeito desse assunto. Aqui, Romanos 3 diz assim, ó, aqui, ó, 25, ó, a quem Deus propôs no seu sangue com propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, o preço pelo pecado de todos, dos crentes, tanto do Novo Testamento quanto do Antigo Testamento, foram pagos na cruz de Cristo, né? Então, se eu não me engano, tem uma frase de John Owen que é mais ou menos assim, né? Ninguém nunca foi salvo senão em virtude da nova aliança dos benefícios de Cristo para tanto. Então, todos os crentes do Antigo Testamento criam na promessa a respeito do Cristo que viria, os crentes do Novo Testamento creem no Cristo que já veio, já estabeleceu a nova aliança e vai voltar. Todos são salvos por meio de Cristo. Então, os batistas e presbiterianos vão concordar com isso. E vão concordar também com o pacto de obras, né, ali, pré-lapsariano. Qual é o ponto de diferença, então, agora, na visão pedobatista? Porque eles vão entender que no Pacto da Graça, né, todas aquelas alianças, né, do Antigo Testamento, que a gente pode chamar de Antiga Aliança, e a Nova Aliança, são administrações da mesma aliança, ou seja, não há distinção substancial entre a Antiga e a Nova Aliança. É como se fosse a mesma coisa, só que numa outra administração, por assim dizer. Então, não tem uma diferença substancial. Então, por isso eles vão observar, por exemplo, então aqui a circuncisão era o 8º dia, então aqui o batismo vai ser era dos bebês ao 8º dia, então aqui o batismo ele também pode acontecer dessa maneira. Os nossos bebês, eles fazem parte de alguma forma ali desse pacto, né? Eles estão na aliança, porque na antiga aliança era assim. Então, não tem uma diferença muito substancial entre uma coisa e outra, são administrações do mesmo pacto. Além disso, há uma membresia congregacional, ou seja, quem é que faz parte do Pacto da Graça? Não são só os eleitos, são os crentes e os filhos deles. Como o irmão falou ali, não é geral. Então, a membresia no Pacto da Graça, né, é geral, é o crente e o filho dele, né? Agora, a questão é que nem todo filho de crente, com certeza, vai ser crente também, né? Pode ser que no futuro ele não venha se arrepender, crer em Cristo e venha abandonar. Então, ele fica numa situação assim. E, por fim, né,
eles entendem, né, que ele faz essa diferença, que acontece uma substância nos eleitos, né, ou seja, que o eleito, de fato, ele recebe todos os benefícios do Pacto da Graça, mas é possível administrar, ou seja, vou batizar o não eleito, né, que é o filho dele, que talvez possa não ainda ser alguém regenerado, não fazer de fato, não ser alguém salvo de fato, né, mas há uma administração para ele também, né. Então, é mais ou menos isso, as diferenças. Então, nesse sentido, a visão pedobatista da aliança, quer dizer, dos padrões de Westminster, eles não veem a nova aliança como nova, eles veem como uma renovação, né? Exato. Exatamente não é isso. nova, ela é velha, né? Não. Ela está lá atrás. Não, quer dizer, a nova está no velho. E o texto principal que a gente vai ter que debater é o de Hebreus 8. Hebreus capítulo 8, tá bem. A questão da condicionalidade, eu vou aproveitar para perguntar isso, porque eu percebi que você usou a linguagem incondicional, e me parece que nos padrões de Westminster existe algum aspecto condicional na nova aliança. Em que parte que eu falei? Não, você falou sobre a nova aliança, esta promessa, ela é incondicional, não é? Sim. Essa de Abraão e tudo, apontando para Cristo lá na frente. Na questão da membresia, dessa relação com Deus, pactual, porque essa condicionalidade, você percebe ela na Velha Aliança, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, e eu percebi uma linguagem assim nos padrões de Westminster. Você tem alguma coisa sobre isso ou não? Não. Depois agora eu não estou me recordando agora sobre esse assunto. Então tá. Pode passar para outra, esse é um tema mais ainda. Mas eu acho que teria pano para manga aí. A gente dá uma olhadinha depois, a gente conversa. Então tá. A questão da teologia da nova aliança. Na verdade, vamos pensar aqui no dispensacionalismo. Acho que é mais comum, é mais conhecido. Só para ficar bem claro em relação aos presbiterianos e os batistas, os batistas reformados, né, que se seguem o federalismo de 1689, vem uma distinção substancial entre a antiga e a nova aliança, e que a entrada na nova aliança é por nascimento espiritual, novo nascimento, portanto, só está na nova aliança quem nasceu de novo. E a expressão para quem nasceu de novo é arrependimento e fé, e são somente esses que devem ser batizados. Então, essa é a visão batista. Os presbiterianos entendem que não há uma distinção substancial entre antiga e nova, e que a membresia nesse pacto é mista, ou seja, é tanto do crente quanto do filho dele. Então, o filho do crente, de algum nível, ele está no pacto da graça, mesmo que isso não garanta totalmente a salvação para ele. Então, é mais ou menos isso. Vamos lá. Ficou claro, pastor? Ficou claro, claríssimo. Pronto. Então, federalismo de 1689 e dispensacionalismo. Lembrando, pastor, que existem diversas formas de dispensacionalismo. Aqui a gente não vai ter como falar de todos. Isso aqui talvez não venha abraçar algum tipo de dispensacionalismo. Então, se tem algum amigo dispensacionalista que está assistindo, pode dizer, não é isso que a gente crê. Mas tem vários, né? Então, como não tem uma confissão de fé dizendo esse aqui é o dispensacionalismo, a gente vai seguir alguns termos gerais, né? Então, um dos pontos centrais aqui do dispensacionalismo, né, que ele vai primeiro entender que Israel e a igreja são dois povos diferentes, né? São dois povos distintos, né? E que aqui a nova aliança é feita com Israel. Então, esse texto de Hebreus 8, os dispensacionalistas, pois geralmente eles são bastante literalistas, né? Vão ver, não, está escrito aqui Israel, então essa aliança aqui vai ser feita com a nação de Israel, isso não tem nada a ver com a igreja, porque Israel e a igreja são dois povos distintos, na percepção deles é assim. Né? Então, eles entendem que Deus está lidando com Israel, aí por um período Deus vai lidar com a igreja e depois volta para lidar com Israel. Eles vão rejeitar a questão do pacto da redenção, eles vão dizer que os 10 mandamentos não estão mais, né, relacionados com os crentes agora no Novo Testamento. Eles rejeitam a hermenêutica tipológica, essa questão de tipo e antítipo que a gente tem trabalhado aqui, né? E
aqui está dizendo que eles também entendem que a igreja não foi profetizada no Antigo Testamento. Quais são os pontos de concordância? Você concorda a respeito da doutrina da Trindade, a mesma coisa, que a justificação pela fé somente, a nação de Israel e a igreja foram constituídas de forma diferente. Então, agora, aquilo que o aliancismo batista entende, o federalismo batista entende, e que o dispensacionalismo, né, também não entende. Que a nova aliança é feita com a igreja, que é o contrário do que foi dito, né? Que o pacto da graça unifica a história da redenção, que não são, várias dispensações e tal, mas o pacto da graça, de certa forma, unifica a história. A nação de Israel era tipologia da verdadeira Israel, a igreja, né? Então, aqui a questão de Israel e a igreja como tipo e antítipo. A igreja é Israel escatológica profetizada no Antigo Testamento. Nós, além da hermenêutica histórico-gramatical, também temos uma hermenêutica tipológica, e a lei moral é aplicada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, né? Então, essas são diferenças essenciais entre o federalismo batista e o dispensacionalismo. Ok, se alguém acusar, por exemplo, um federalista batista de supersessionista, não é? É verdade esse argumento? Não, inclusive tem aquele textinho que eu mandei para o senhor, né, do Pascal Denot, que você pode encontrar lá no site do Estandarte de Cristo, né, que ele vai lidar com esse assunto, explicar ali que, na realidade, os gentios são enxertados na oliveira e também aquelas promessas agora também alcançam os gentios. Então, a questão não é Israel e igreja, a questão é a antiga e a nova aliança. Então, a antiga aliança com Israel e a nova aliança com Israel mais os gentios, e aí quebra essa parede de divisão. É como se fosse um Israel expandido, né? Exato. Ok. E a questão da nova aliança, está na moda aí, já percebi que há muita gente, parece que não está tão na moda como já esteve. Eu estive a ler alguns comentários na época do mestrado, e alguns dos autores, acho que é o Douglas Moo, por exemplo, Thomas Schreiner, o próprio Don Carson também, não quer dizer que adota esta visão, mas de vez em quando fala da lei, parece que vai um luteranismo modificado, algo do gênero, que é a teologia da nova aliança, ou a nova teologia da aliança, a TNA, como a gente encontra na internet. Pouca gente sabe que existe essa perspectiva que anda por aí também. Qual é a diferença desta para... Sim. A TNA, eu observo alguns pontos na TNA que vão diferir bastante. Um deles eles não vão observar essa tripartição da lei que a gente apresentou, entre leis civis, cerimoniais e morais. Não, a lei é uma coisa só. Sendo uma coisa só, se uma parte dela passou, tudo passou, né? Então, eles não vão ver essa questão de que há tanto aspecto de continuidade quanto descontinuidade, né, relacionados à lei, mas como uma coisa só. Então, eles entendem, por exemplo, que ali no Sermão do Monte, você pode observar isso na exegese do Douglas Moo, por exemplo, ele vai entender que ali no Sermão do Monte, quando Jesus diz assim: vocês ouviram o que foi dito pelos antigos, eu, porém, vos digo, ele vai entender que ali Jesus está dizendo, olha, a lei dizia isso aqui, eu estou trazendo uma nova lei que diz isso, isso e isso, como se a lei de Cristo, de alguma forma, estivesse em oposição à lei de Moisés, o que eu entendo que não é correto, porque ali naquele texto, Jesus está lidando, na realidade, não diretamente com a escritura do Antigo Testamento, com a lei de Deus, mas com a interpretação rabínica. Ali no versículo 20, se eu não me engano, que ele chega a dizer assim, olha, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. E aí ele começa a mostrar qual era a interpretação dos rabinos, dos escribas, e depois explica qual ele, como o perfeito intérprete, qual é a real entendimento da escritura. Então, jamais Cristo fica em confronto com a lei de Deus, jamais. Então, eles colocam a lei de Cristo em certa oposição, antítese à lei de Deus, né? Uhum. E eles vão rejeitar também a questão do quarto mandamento. Como? E vão dizer o seguinte, olha, a lei de Cristo, né? Isso eu estou falando da perspectiva do Douglas Moo, né? Estou falando dele porque, na minha
monografia eu lidei com esses assuntos. Ele vai dizer assim, olha, a lei de Cristo, ela vai incorporar 9 dos mandamentos, dos 10 mandamentos, mas ela abandona o quarto, né? Então, eles vão dizer que o quarto mandamento não é incorporado na lei de Cristo, mas ela incorpora 9. Então, deixa de ser um decálogo, fica ali 9 mandamentos, mais os ensinos de Cristo, é mais ou menos isso. Então, ele vê uma ruptura muito grande nesse sentido ali, né? Então, são, assim, resumindo aqui, esses 3 pontos são pontos bem distintos, né? Por quê? Como já foi apresentado aqui, nós vamos entender que a lei moral continua, nós vamos entender que ali Cristo não está em contradição com a lei de Deus e que o quarto mandamento na nova aliança é observado no primeiro dia da semana, o dia do Senhor. Amém. Pastor, não podemos estender mais, eu sei que é muito conteúdo já para os nossos ouvintes aí e para a igreja que tem acompanhado, mas eu queria que o pastor talvez mostrasse aquele livro que mostrou no início, o seu livro, é um resumo, né? Teologia Bíblica Batista. Esse? Este é um resumo do capítulo 7 da Confissão e da Teologia Batista Pactual, é isso? Na realidade, esse livro aqui vai ser um resumo sobre todos esses assuntos que a gente está trabalhando aqui. Bom. Aqui eu vou trabalhar o que é teologia bíblica, quem são os batistas, o que é pacto de obras, o que é pacto da graça, o que é pacto da redenção. Nós vamos ter um resumo do enredo das Escrituras, tem um capítulo só sobre a lei, tem um capítulo só sobre o dia do Senhor, tem um capítulo comparando a teologia batista com a pedobatista, e quem sabe se eu falei algo aqui rápido e não ficou muito claro, né, a respeito de algum assunto, talvez aqui esteja mais... Eu expliquei com calma e você pode ler e entender melhor. Não, muito obrigado. Também tem muitos gráficos aqui no livro, né, para ficar mais didático, sabe, pastor? Então, eu escrevi para uma pessoa mesmo que ainda não tem um conhecimento. Por exemplo, se você for ler esse aqui, é um livro bem denso, é excelente o livro, mas é um livro bem denso, que talvez um membro comum da igreja que ainda não tem contato com esses assuntos não conseguiria extrair tanto assim de primeira. Mas aqui eu vou explicar beabá, vai ser no passo a passo ali. Talvez alguém que está acompanhando a gente pode pensar assim, mas para que serve o que eles estão a falar aí? Isto é simples. Até enquanto você estava falando do sábado aí, eu lembrei-me do argumento do Craig Blomberg, por exemplo, que também vai nessa mesma direção, né? Quer dizer, o quarto mandamento não tem mais sentido. Então, nós não temos nenhum dia para culto. Não há dia para culto. Você cultua quando quiser, né? É claro que tem que ter, mas quando? Tem um compromisso para cultuar a Deus? Que dia? E aquela ideia também de que a lei acabou, então, a lei de Cristo. Então, qual é a lei de Cristo? Aí ele fica, não, a lei de Cristo é o amor. O amor? Então, vamos lá. Você pode adulterar agora? Não. Você pode matar? Não. Você pode roubar? Não. Mas isso era a lei. Isso é os 10 mandamentos. Então, quando você anula a lei moral, você parte para um antinomianismo, quer dizer, um sem lei, um sem regras, uma coisa muito nada objetivo. Eu não tenho como chegar para um crente e mostrar que aqui na Bíblia está dizendo isso. E parece que é um cristão de uma parte da Bíblia. Ele não é um cristão de 66 livros, né, da Bíblia. Ele tem só aqueles... O Novo Testamento. O Velho acabou, não tem mais nada. Não há aplicações diretas para ele, né? Tudo aquilo, isso aí já passou. Eu não preciso mais de cumprir nada disso, né? Eu posso agora... Portanto, é um perigo, na verdade. Alguns sistemas poderá ter graves implicações para a eclesiologia e graves implicações para a ética. E é por isso que eu estou trazendo essas mensagens. Esse assunto aqui hoje é justamente para termos uma visão clara da ética bíblica, clara da eclesiologia bíblica, e quando for fazer uma leitura de um texto bíblico, levar em consideração toda a narrativa bíblica, todo o enredo da Escritura, de forma coerente. Então, isso é fundamental. Agradeço imenso, pastor Fernando, o carinho do irmão também, a disponibilização. Eu sei que daqui a pouco vai pregar também na igreja. Que o Senhor abençoe lá a igreja. E nós vamos terminar, então, a nossa participação aqui hoje. Que o Senhor abençoe a todos os irmãos que estão acompanhados aí através do Facebook, do YouTube também. E um abraço, pastor, à família, tá bem? E também para os nossos irmãos da Igreja Batista em Belém do Pará, não é?
Amém. Muito obrigado por tudo, pelo privilégio, pela oportunidade. Desculpe se algo não ficou muito claro. Depois vocês vão nos livros aí. E que Deus abençoe grandemente. Muito obrigado por tudo, pastor. Então, tchau. Vamos cair agora com a live, tá bem? Um grande abraço para todos. O Senhor nos abençoe.